Boa noite, minha amiga Ruth, boa noite aos ouvintes do programa Tô de Olho, a quem tá nos acompanhando no YouTube, no Facebook, nas redes sociais, nossos ouvintes, internautas. Boa noite, meu amigo Thiago. Olha, vamos falar de futebol e vamos falar de que primeiro, minha amiga Ruth? Escolha o tema. Vamos falar sobre o Ceará, que aumentou a proposta para trazer um atacante equatoriano. Exatamente. Essa informação a gente trouxe na semana passada, que foi a negociação, o interesse do Ceará pelo Brian Ramírez, né? Atacante equatoriano que joga na LDU, 24 anos, ponta direita. Né, destaque da LDU, a LDU comandada pelo Thiago Nunes, ex-técnico do Ceará, brasileiro. E o Ceará fez a primeira proposta, 11 milhões, a proposta foi recusada pela LDU. O que acontece? E aí, inclusive, a gente tinha falado isso aqui na semana passada, que o Ceará iria tentar uma nova proposta. Dito e feito, o Ceará aumentou a proposta pelo Brian Ramírez. A proposta agora é cerca de 50% com um valor maior, né? A proposta agora é de 16 milhões de reais. Era de 2 milhões de dólares e passou para 3 milhões de dólares a proposta. Esse valor, ele é pago uma vez? Não. Ou ele é pago todo mês? Aí depende da negociação, mas assim, normalmente equipes que têm menos condições financeiras parcelam. Até a equipe grande mesmo parcela. O próprio Corinthians, por exemplo, contratou o Ranieri, volante, junto ao Cuiabá, e até hoje está pagando. E inclusive não só está pagando, como tem parcela que até atrasou. E o presidente do Cuiabá foi para o microfone e disse que estava atrasado, que era um absurdo. Como é que um time grande como o Corinthians atrasa parcela de jogador? Então depende muito da negociação, mas normalmente é parcelado, né? A menos que seja uma equipe grande do futebol europeu que tenha dinheiro em caixa, né? Que vai lá, paga em cash e tá tudo certo. Só no Pix. Seguimos só no Pix, exatamente. Faz o Pix. E aí, essa proposta agora do Ceará é 16,7 milhões. O Ceará tá otimista por essa proposta, tá otimista que a LDU vá aceitar essa proposta, embora o Brian Ramírez seja um destaque da LDU e também embora o técnico Thiago Nunes conte com o Brian Ramírez pro restante da temporada. Então, assim, o contrato do Brian Ramírez com a LDU é até 2027, ou seja, por contrato, né, aqueles 6 meses não vai rolar. Então, o Ceará vai ter que, de fato, comprar o passe do Brian Ramírez e o Ceará dessa vez tá confiante nessa proposta. Porém, se o Ceará não tiver novamente a proposta recusada, o Ceará deve ir ao mercado em busca de um outro jogador, e esse outro jogador, entre os nomes aí que estão sendo cotados, é o Marcinho, né, como a gente também trouxe essa informação, o Marcinho, ex-Fortaleza, que atualmente defende o Kawasaki Frontale do Japão. Então o Ceará tá aí no mercado, o Ceará que inclusive contratou o Vina, né, acertou a contratação do Vina, isso aí já é certo, martelo, prego batido, ponta virada. O Vina é jogador do Ceará, ele deve estar desembarcando amanhã para se apresentar ao time alvinegro e nas próximas horas ele será oficializado como jogador do Ceará. O Vina, de 34 anos, ídolo do Ceará. O próprio Léo Condé, após a vitória do Ceará contra o Cruzeiro no último final de semana, ele comentou sobre a chegada do Vina, preferiu não falar sobre a negociação, mas disse que toda a contratação é muito bem-vinda, né? E que o Vina é um grande jogador e que vai dar mais opções para ele. E de fato, isso vai acontecer. O Vina é jogador do Ceará. Certo, minha amiga Ruth? Certíssimo, Vitor Nogueira. Agora que a gente já falou do Ceará, vamos falar do Fortaleza, que vai embarcar rumo ao Rio Grande do Sul. Isso, na verdade ele já embarcou. Já? Já embarcou, o Fortaleza já embarcou hoje rumo ao Rio Grande do Sul, porque amanhã tem partida contra o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro, jogo atrasado da 14ª rodada do Brasileirão. Fortaleza foi num voo fretado, porque esse jogo é importantíssimo pro Fortaleza. O Fortaleza que venceu, quebrou aí aquela má fase, aquele jejum de jogos sem vitória, né, diante do RB Bragantino, venceu bem, venceu por 3-1, e agora o Fortaleza está na iminência de sair da zona de rebaixamento. Ou seja, esse duelo contra o Grêmio amanhã é um duelo importantíssimo. Se o Fortaleza vencer, ele já sai da zona de rebaixamento. Ultrapassa o Santos, que é o 17º
17º colocado atualmente e ultrapassa também o Vasco, que é o 16º colocado, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Mas é um jogo difícil, é contra o Grêmio e é fora de casa. Embora o Grêmio também viva uma má fase, né? Mas é um jogo complicado, sempre é muito complicado enfrentar uma grande equipe como o Grêmio fora de casa. Para essa partida, inclusive, para a viagem de hoje, o técnico Renato Paiva já tem um desfalque certo, ele não foi relacionado, que é o meia Pochettino. Ele que está confirmado aí um estiramento ligamentar no joelho direito. Essa lesão sentida contra o RB Bragantino, ele se lesionou no jogo contra o RB Bragantino, ele não foi relacionado, não viajou junto com o elenco. Por outro lado, hoje tivemos novidades entre os relacionados e essas novidades atendem pelos nomes de Martínez, volante, e Lucero, atacante. Ambos estavam suspensos no duelo contra o RB Bragantino, mas agora estão à disposição do técnico Renato Paiva para esse duelo do Grêmio. Ambos embarcaram junto com o restante do elenco rumo ao Rio Grande do Sul. Então é isso, Fortaleza tá aí, já viajou, já chegou, e a hora dessa já deve ter chegado pela hora que embarcou. Fortaleza já deve ter chegado em solo gaúcho, né? Já para se preparar para essa partida contra o Grêmio, que é importantíssima. Mais uma vez, reforço. É amanhã. É jogo, se não me falha a memória, 8h30 da noite. Esse duelo contra o Grêmio, lá na Arena do Grêmio, lá no Rio Grande do Sul, minha amiga Ruth. Tem mais? Tem mais um? Tem mais pauta. Vamos falar sobre o balanço do final de semana? Bora falar sobre o balanço do final de semana, porque o final de semana foi maravilhoso. Como não finalizar a nossa segunda-feira, o nosso segundou, com um balanço do final de semana maravilhoso, porque tivemos vitória de Fortaleza, acabando com um jejum de 10 jogos sem vencer. Venceu o RB Bragantino, venceu bem, 3-1, o RB Bragantino, que tá no G4 do Campeonato Brasileiro, então é uma equipe fortíssima. Fortaleza foi lá, venceu por 3-1, primeira vitória do técnico Renato Paiva à frente do Fortaleza. Tivemos vitória do Ceará contra o Cruzeiro fora de casa, o Cruzeiro até então líder do Campeonato Brasileiro, invicto em casa, ninguém tinha ganhado do Cruzeiro, o Cruzeiro tava com 9 jogos, 7 vitórias e um empate. Então ninguém tinha batido o Cruzeiro fora de casa. O Ceará foi lá, venceu o Cruzeiro fora de casa, saindo atrás no placar, né? E conseguiu a virada e a vitória sobre o time mineiro. Ainda também tivemos o Ferroviário classificado aí. Tivemos o Floresta empatando com o ABC, mas continua no G8 do Brasileirão da Série C. Mas na Série D tivemos o grande destaque. Foi o Ferroviário, que está classificado para a fase mata-mata, vai enfrentar o Asa. O Ferroviário é o único time cearense, infelizmente, dos 4, é o único time cearense que avançou para a fase mata-mata, né? E aí, não sei se dá tempo? Dá tempo, Thiaguinho? Pronto. Tivemos aí o técnico Marcelo Vilar já projetando esses duelos do Ferroviário contra o Asa na fase mata-mata da Série D. Vamos lá. Eu tive a oportunidade de falar isso com os nossos jogadores, que era muito importante a gente classificar, porque será outro campeonato. Uma equipe muito forte, a equipe do Asa, basta ver a campanha que eles fizeram aí na competição, mas o Ferroviário é uma equipe que tem tradição nessa competição e a gente vai estar trabalhando e conscientizando o nosso grupo de jogadores para fazer 2 jogos equilibrados e que no final a gente possa conseguir a classificação. Tarefa difícil, mas não é impossível. Pois é, e só pra confirmar, tá? Esse jogo do Fortaleza é de fato 8h30 da noite, lá na Arena do Grêmio, minha amiga Ruth. Muito obrigado pela sua participação, Vitinho. Um grande abraço pra você e até amanhã. Até amanhã.